Municipal de Santana do Mundaú. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Professor, aqui ó, estamos entre professores, né? Miqueias, Carlos, Jorge, Janaína Ferreira, Verônica, Daniele, Magna, Fábio, Carla, Patrícia, Flaviane e Sofia. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é um prazer gigante estar entre professores. Espero que a gente consiga se conectar aqui hoje. Espero que a gente consiga trocar informações, que a gente consiga talvez trazer reflexões que podem ajudar a gente na nossa prática do nosso dia a dia e para os desafios que estão vindo por aí, né? Vou tentar ser hora um pouco mais reflexivo, hora um pouco mais prático, mas como esse é o primeiro momento, o meu objetivo é que vocês conheçam um pouco da mentalidade pela qual a Tiro na Lua Educação foi criada e a maneira como é que eu enxergo a educação. E esse mês agora de outubro, eu já tive com mais de 2.500 professores, que eu tive oportunidade e a honra de fazer formação. E agora estou com Santana do Mundaú para esse encontro mais reflexivo sobre educação no contexto de pandemia. Então, assim, muito obrigado, professora Daniela, pela oportunidade. Professora Rosemire, me parece que a coordenadora que está aqui, eu acho que não sei se já chegou, coordenadora de ensino, mas que possibilitaram com que esse evento acontecesse. E o que eu espero, acima de tudo, eu espero que vocês encontrem sinceridade nas minhas palavras, lembrando que sinceridade não é verdade. A pessoa pode ser sincera e estar errada. E espero que vocês possam encontrar que, além de sinceridade, a gente também possa encontrar algumas coisas que possam ajudar a gente, que façam sentido para vocês no dia a dia. Então, pessoal que está chegando aqui, já estamos entre 34. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Professora Nazilda, Osane, Éder, Jaqueline, Nazilda, Amanda, Fabiana, Andriele, Jaciara. Me chamo Lucas Paiva, eu sou fundador desse projeto Tiro na Lua Educação. Queria começar. Ontem eu estava vendo um vídeo com o professor Júlio Furtado e ele estava falando assim, o professor sempre se reinventou. E ele estava ficando incomodado com o que as pessoas estavam falando assim, porque professor agora tem que se reinventar. Só que ele falou assim, eu sempre me reinventei. Não é uma coisa nova isso. Só que a gente quer se reinventar dentro dos nossos próprios termos. E a pandemia trouxe a necessidade da reinvenção de forma imposta. E esse tipo de reinvenção ninguém gosta. Nós não gostamos de quando a mudança é imposta a gente. A gente gosta quando nós estamos no controle da mudança. E quando isso é tirado da gente, o nosso lado, o ser humano, ele não lida bem com isso, ele resiste a isso. Isso é completamente normal. Só que no contexto da pandemia, o que aconteceu dia 17 de março, quando as escolas começaram a fechar? Foi imposto a gente uma nova situação e a gente começou a correr. Começou a correr para tentar se adaptar àquelas mudanças que foram impostas a gente naquele início daquele processo em final de março, tá? Na esperança de que talvez isso até abril, até maio, a gente não sabia exatamente como é que ia ser. E agora eu fico imaginando, imagina que vocês vão iniciar uma corrida e todo mundo achou que essa corrida seria uma corrida curta, que voltaria em abril, que voltaria em maio. Em março se falava muitas coisas do tipo, quando voltar a gente vai retornar, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai conseguir acessar aqueles alunos. Então, quando isso passar, a gente vai começar a pensar sobre evasão. Só que o que começou a acontecer? Imagina que você tivesse uma corrida que você achava que era de 500 metros. Então, quando a gente sabe que é uma corrida de 500 metros, a gente, quando chega perto do final, a gente já está começando a cansar. Porque a gente dosa a nossa energia para a duração da corrida. Então, tipo, o Usain Bolt, ele corre em 10 segundos. Então, ele usa toda a energia dele naqueles 10 segundos. Para ele é o suficiente, ele não precisa guardar a energia. Então, ele usa tudo aquilo ali porque ele precisa de uma corrida de curto prazo. Mas se ele fosse correr uma maratona, ele não poderia correr no mesmo ritmo. Agora, imagina que nós entramos no ritmo, achamos que íamos correr uma corrida de 500 metros, e quando a gente estava chegando em 300 metros, a gente estava começando a cansar, alguém chegou pra gente e falou assim, pessoal, vai mais um mês. E a corrida que era de 500 metros virou uma corrida de 2 quilômetros. E a gente já estava cansando. E aí, de repente, a gente, não, ok, vamos lá. E a gente continuou correndo. Quando chegou em 1,5 km, que a gente começou a ver a linha de chegada, que a gente achava que seria logo ali na esquina,
De repente chegam pra gente e falam assim, ó, na verdade, professores, a corrida é de 5 quilômetros. Agora, imagina o desgaste de quando você achava que uma corrida ela teria uma certa distância e de repente é como se eles estivessem colocando a linha de chegada mais para frente. E ela começa a parecer ser infinita, porque a gente sempre acha que ela tá ali na frente e de repente distancia um pouco mais da gente. E o que é que começou a acontecer de julho para cá? A gente começou a cansar. Os alunos começaram a cansar. E esse desgaste que os professores têm tido e os alunos têm tido, e que isso de uma forma geral, e todo mundo que eu tenho encontrado, muitas coisas que funcionaram em abril já começam a cair meio que na mesmice, já começam até os alunos a estarem saturados das aulas, quer sejam gravadas, ou quer seja as aulas síncronas, as atividades impressas. Aquilo que a gente fez como se fosse uma corrida, ele já começa a ter resquícios negativos, ou impactos, se não negativos, impactos cada vez menos assertivos. E aí? Se o MEC liberou dos 200 dias letivos, mas não das 800 horas, e a gente vai entrar basicamente no ciclo emergencial pedagógico até o final de 2021, o que é que significa, professora Jaqueline, professora Nazilda, professora Amanda? Significa que, mesmo com os maiores dos nossos esforços em compensar com as aulas presenciais no retorno, a gente é incapaz de conseguir bater as 800 horas letivas. Não tem condição de calendário e logística para a gente conseguir fechar esses 2 anos letivos com ensino presencial, mesmo que a gente voltasse amanhã. O que é que significa isso na prática? Que esse ensino remoto, que as atividades impressas, que as soluções para incluir os alunos que não têm internet, ela não é um problema da pandemia. Ela, a partir de agora, não é mais uma corrida que tem uma linha de chegada na esquina. A gente entendeu que esse é um outro jogo. Então, encarem a corrida como um jogo finito, só que as melhoras que a educação precisa é um jogo infinito. É um jogo que ele não para. É um jogo que a gente tem que... O objetivo desse jogo é continuar jogando. O objetivo desse jogo não é chegar em algum lugar. O objetivo desse jogo é continuar fazendo com que as pessoas possam jogar esse jogo. É manutenção de recursos e estrutura e alicerce para que esse jogo continue, principalmente para os alunos que não podem. Então significa que não é só que a gente não, tem que tomar muito cuidado com o ritmo que a gente vai imprimir nesse momento, porque estávamos imprimindo o ritmo de corrida para um jogo infinito. E o que é que está acontecendo entre professores? Um aumento no burnout, um aumento em depressão, problemas de relacionamento dentro de casa entre os educadores, porque essa vida nova de ter que lidar com as coisas de casa e as coisas da educação, sem aquela separação de casa e a escola, é muito mais difícil. Anteontem eu estava aqui sozinho em casa, minha esposa estava trabalhando, e aí minha filha, no meio da formação, me parou umas 4 vezes. Estava com fome e não sei o quê, e aí era para dar banho, e ela queria não sei o que de brincar. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como é difícil a gente se concentrar e a gente conseguir fazer o nosso trabalho. E a gente às vezes tem que fazer formação. Teve dia de eu fazer 4 formações de 2 horas cada uma. E para mais de 1.000 professores num único dia. Acho que 2 semanas atrás eu tive esse dia que foi um dia super, super cheio. Só que a gente também tá sem pessoa para ajudar em casa. Então a gente faz uma formação, prepara o almoço, faz uma formação e lava a louça, faz uma formação. Tem que ajudar a filha na atividade da escola. E esse desgaste, ele não é brincadeira. Então, antes de começar a falar sobre educação e sobre alunos, eu queria falar sobre vocês, professores. E sobre o quão incrível é isso que vocês estão fazendo. Porque a gente vai fazer algumas reflexões sobre o futuro da educação, mas o futuro da educação ele está diretamente relacionado à qualidade do trabalho que vocês conseguem fazer. E hoje está sendo muito cobrado da gente, e a gente não tem ainda o repertório, a gente não tem ainda as ferramentas para que a gente possa desempenhar a nossa atividade com excelência. Lucas, isso é culpa de quem? Culpa de ninguém. Eu acho que, inclusive, o jogo da culpa é um jogo muito perigoso, porque ele tira a gente das coisas que a gente poderia fazer. E o objetivo de hoje não é procurar culpados pelo momento da pandemia, porque, na verdade, isso é um jogo muito perigoso.
Quando você vai lá e fala, Lucas, o meu aluno não tem internet, não tem como dar aula para ele. Quando você usa um ponto final numa frase, você acaba aí a discussão. E a gente vive num momento agora que a gente realmente precisa usar mais pontos de interrogação. É muito importante que a gente não use pontos finais, muito menos exclamações. Termos como não dá, não consigo, não tem como. Essas frases elas podem até servir pra gente, mas elas não servem para aquele que a gente quer ajudar. E aí, Lucas, o que ajuda? Ajuda pontos de interrogação. Será que tem alguém com condições parecidas que conseguiu encontrar uma alternativa? Se houvesse essa alternativa, como é que eu poderia acessar isso? Como é que eu poderia descobrir que existe algo para passar por cima desse desafio? E essas perguntas começam a colocar a gente numa outro tipo de espiral. Uma espiral positiva. Enquanto assim, eu não tenho facilidade com tecnologia. E eu não sei usar bem as tecnologias. E meus alunos, eles também não têm muito acesso à tecnologia. Eu não consigo engajar bem na aula, não tem como eu fazer uma boa aula. E você entra numa espiral negativa por conta da quantidade de afirmações pesadas que a gente faz, e o professor ele se cobra muito. Inclusive, eu queria muito pedir hoje que vocês usem esse chat para ser a nossa fonte de interação. Vou pedir muito que vocês possam interagir comigo, que vocês façam perguntas, que vocês façam comentários. É muito bem-vindo cada comentário, cada pergunta. Para que a gente possa fazer disso não só uma palestra, para que a gente possa fazer disso uma conversa, mesmo com essa distância que está sendo imposta a gente, tá? Então vamos lá, professores e professores de Santana do Mundaú. Pergunta. Quero que vocês escrevam aqui no chat. Qual é o sentimento preponderante da sua última semana? Qual tem sido o sentimento preponderante seu nos últimos 7 dias? Tédio, tristeza, esperança, raiva, alegria, porque está fazendo parte de um projeto que vocês podem ajudar as pessoas da sua sociedade, esperança porque a gente vai sair dessa melhor, tédio porque a gente passa muito tempo, às vezes não sabe o que faz, fica meio paralisado por esse monte de coisa, tristeza, todos esses sentimentos são legítimos. Eu queria que vocês escrevessem aqui, eu queria entender um pouco, professor Fábio Fé, seja bem-vinda, professora Rosemire, prazer recebê-la. A professora Daniela falou que infelizmente não vai poder participar, mas fico aqui muito feliz que a direção também e a coordenação de ensino está por aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo. Esperança, fé, olha que bacana. Professora Dilânia, fé. Professora Amanda, esperança. Professor Fábio, fé. Olha que bacana. Professora Amanda Cavalcante, professora Verônica Tédio. Isso é tão legal, esses sentimentos diferentes, tá? Porque no fundo, professora Verônica, a verdade, se a gente for muito honesto com a gente mesmo, ninguém teve só emoção boa nesse período. Se a gente virar pra gente e falar assim, não, mas eu fui desde março pra cá só esperança de dias melhores. E eu acho que isso não é verdade. Todos nós passamos por várias emoções diferentes. Então, professor Valdemir, tédio. Osane, estresse. Carlos, esperança e fé. Jaciara, esperança. Que massa que esse foi. E assim, se toda semana a gente fizesse um exercício desse, é possível que a gente tivesse respostas diferentes. E qual é o problema disso? Resposta nenhum. Nenhum. Porque eu tive, boa parte dessa pandemia, ansiedade também, professora Rosemire. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É quando a gente é incapaz de conseguir enxergar o que está na nossa frente, porque a gente não consegue enxergar o que está adiante. E é completamente compreensível que isso seja uma coisa comum. Completamente compreensível. E a professora Andriele aqui, de verdade, eu acho que ela matou a charada, que é justamente a mistura. Eu tenho utilizado muito o termo montanha-russa. Então, horas a gente tá lá em cima, a gente faz um teste, dá certo, a gente fica animado. Ou horas a gente olha para um desafio que a gente não enxerga a solução, a gente fica triste. Ou a gente testa alguma coisa que acha que vai abalar e depois ele não funciona, então a gente fica super chateado, super frustrado. E horas a gente vai lá e faz alguma coisa que dá um pouquinho certo, de repente nossa confiança sobe de novo. E é esse sentimento
e de repente alguma coisa acontece na nossa vida pessoal e afeta o nosso trabalho. E isso, prazer é todo meu, professora Rosemary. E essa montanha russa, ela afeta não só as nossas emoções, mas nossas emoções afetam as nossas ações. A gente não tem como. Se você acorda e você está numa semana ótima, sentindo bem com você mesmo, com bons relacionamentos, com a saúde financeira pelo menos controlada, você vai ter uma. Você não vai só ser melhor professor, filho, amigo. A gente é melhor em tudo. E quando tá também tudo dando errado, a maneira como a gente está, ela se transfere para o nosso trabalho também. Então, e aí entra uma coisa muito delicada de ser educador. Porque aí tem o pensamento positivo da professora Genilza, que foi o preponderante dela da última semana, que é a mistura de sentimentos que a professora Magna falou, né, com a esperança de dias melhores. Mas entra também a ansiedade da professora Jaqueline. Eu acho que, e eu concordo muito com vocês, que eu acho que os dois mais comuns é esperança e ansiedade. Esperança e ansiedade. E se eu fosse colocar um terceiro, eu concordo com a professora Janaína, que seria frustração. Por quê? E aí é onde vem nessas reflexões interessantes. Do primeira reflexão. Esses sentimentos, eles impactam a maneira como a gente age todos os dias. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Porque uma pessoa que não acredita que o futuro pode ser melhor, ela não trabalha para que o futuro seja melhor. Para a construção de um futuro desejado, ela tem como base a esperança de que esse futuro é possível. Então as pessoas que são negativas têm esse problema. Que quem é negativo, quem não acredita que as coisas podem melhorar, não trabalha para que aquelas coisas melhorem. Então, se aparecer uma ferramenta, um livro, uma pessoa que vai dizer para ela, mas fulano, esse teu problema, ele pode ser resolvido dessa forma, ela está fechada para isso. Então a oportunidade passa na frente dela, as ideias passam na frente dessa pessoa e ela não aproveita. Por quê? Porque se você não acredita que uma coisa pode ser melhor do que ela é, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me esforçar para algo que eu não acredito que vai mudar, que vai melhorar? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos nesse período, porque ser professor não é uma tarefa fácil. Ser professora não é uma tarefa fácil, muito menos na educação pública. Só que vamos falar do lado bom? Vamos falar de Santana do Mundaú. Cadê aqui? Futuro incerto. Professora Rosângela. Medo dessa mudança no futuro incerto. Professora Rosângela. Esse futuro incerto, ele vai impactar muito na vida dos nossos alunos. E agora eu não quero mais falar de saúde, não quero falar de Covid, quero falar do futuro do trabalho. A tecnologia, ela está evoluindo num ritmo onde, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo simples, tá? Existem robôs que hoje são capazes de ler licitações, observar não conformidades, e eles têm a possibilidade de passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, lendo documentos, enxergando problemas, falhas, coisas que eram necessárias que dezenas e dezenas de pessoas elas tinham que fazer. Hoje tem robôs que leem documentos, que escrevem coisas, que pensam, que planejam, que executam, que monitoram, que mensuram, que se ajustam, autoajustam. E o que é que isso significa na prática para o mercado de trabalho? O serviço público cada vez mais eficiente, ele vai precisar de menos pessoas. Então a tendência é que a oferta de serviços públicos nos próximos 10 anos ela não seja maior do que hoje, muito pelo contrário. Que ela seja menor. Porque algumas das demandas que existem hoje no serviço público, ela vai ser substituída por máquinas. Isso não é uma coisa do que é futurista não, pessoal. Isso já está acontecendo. Vou dar um exemplo do mercado tradicional. Muitas empresas demitiram aos centenas, dezenas, centenas no começo da pandemia. Ou fizeram aquelas suspensões temporárias de contrato de trabalho, ok? Só que muitas dessas empresas já estão vendendo hoje, isso porque eu acompanho também alguns mercados, e essas empresas estão vendendo hoje tanto quanto antes da pandemia, só que com aqueles 50, 100, 150 funcionários a menos.
Por quê? Porque eles estão agora otimizando o trabalho das empresas para mais eficiência. Não só isso na parte de processos, usando tecnologia, e simplesmente enxergando versões mais enxutas, para que os trabalhos que sejam mecânicos, eles possam ser otimizados por máquinas e tecnologias. E os trabalhos que vão ser inerentes à condição humana, que envolve tomada de decisões, raciocínio crítico, resolução de problemas complexos. Cada vez mais, esses empregos eles não só vão continuar existindo, como eles vão ser valorizados. Mas os outros empregos vão deixar de existir. Então, qual é o futuro do trabalho? O futuro do trabalho, tem gente que fala assim, mas Lucas, a tecnologia vem, ela tira algumas oportunidades, mas ela gera outras. E isso é verdade, mas, por exemplo, se você vai, por exemplo, olhar 10 anos atrás, que você via aquelas centenas de pessoas cortando cana, hoje em dia você vê 2, 3 pessoas cortando cana e 3 ou 4 máquinas fazendo aquele trabalho. Aí você pode pensar assim, aquelas pessoas que estavam cortando cana, o mercado gerou novas oportunidades para ela? A resposta é não. Ele não gerou novas oportunidades para aquelas pessoas. Ele gerou talvez oportunidade para uma pessoa de TI que vai fazer um sistema de irrigação inteligente, ou para uma pessoa na parte de engenharia ambiental para fazer um trabalho de planejamento de solo, alguma coisa do estilo. Então, os trabalhos que são mais braçais vão ser substituídos por trabalhos mais qualificados. E aí eu queria conversar com vocês sério sobre o futuro dos alunos de Santana do Mundaú. Esse processo que eu estou falando, não estou dizendo que isso é amanhã isso vai acontecer, mas isso já está acontecendo. Então, tipo, eu dei o exemplo agora do setor sucroalcooleiro, porque é uma coisa da nossa região e é uma realidade. Mas isso vai acontecer com todos os segmentos nos próximos 10 a 20 anos. Ou seja, os alunos que hoje estão em Santana do Mundaú, eles não estão se preparando para o mercado de hoje, eles estão se preparando para o mercado daqui a 10 anos. Então a gente precisa... Então vocês são literalmente a única chance desses alunos. Porque sem parar para pensar, se for parar para pensar no estímulo que eles têm em casa, a verdade é que muitos deles eles não têm estímulo, pelo contrário. Eles em casa encontram um ambiente que é desestimulador para a construção de um futuro desejado. Eles não encontram aquele estímulo à leitura, aquele exemplo dentro de casa, aquele encorajamento que o estudo é a coisa mais importante que existe. Muitas vezes não é essa a realidade dessas pessoas. E aí vem a última rede de segurança desses alunos. Professora Ivanilza, professora Divânia, professora Iris, professora Simone. São vocês. E eu sei que isso é uma coisa muito... É muito duro você no dia a dia ter esse tipo de responsabilidade, porque a gente não foi para isso que... Quando a gente falou que ser professor, a gente achava que ia lidar com as nossas matérias, que a gente ia lidar com português, com biologia. Só que a verdade é que de repente a gente está lidando com toda a carga que esses alunos eles trazem de casa para a escola. E o professor tem que lidar com essa carga tanto quanto a parte pedagógica. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer é que você sente que, e hoje está acontecendo muito nesse período de pandemia, inclusive isso foi aumentado, que os professores fazem tentativas de exercício, fazem tentativas de dinâmicas, e depois eles não têm o feedback de volta do aluno. Ele é como se ele passasse um desafio, ele passasse uma aula, ele passasse uma tarefa, ou ele faz uma aula, depois pergunta se alguém tem dúvida e ninguém responde de volta. E essa falta de feedback, ela tem vários motivos, tá? Primeiro, no Brasil, a educação à distância, não confundir com o ensino remoto, que são coisas diferentes. O que a gente basicamente está fazendo é pegando a nossa sala de aula presencial e tentando colocar lá na internet. Quando a gente fala sobre o uso de tecnologias, o que eu vejo são, muitos dos casos, é o uso de ferramentas tecnológicas com a mentalidade da sala presencial. E os professores já começam a me falar, Lucas, poxa, em abril isso estava até funcionando, mas agora em julho meus alunos não aguentam mais essa mesma atividade no Google Forms, ou esse mesmo jogo no Kahoot, ou no Quiz, só usar os joguinhos, só fazer a aula pelo Zoom, pelo Meet, que seja, ele já começa a não dar tão certo. Por quê? A gente está aplicando uma mentalidade que funciona num certo formato para um formato completamente diferente. Então, isso passa, depois de um tempo, a cansar ao invés de funcionar. E aí a gente tem que lidar com o remoto, com a falta de internet, com a falta de estrutura emocional das famílias. E tudo isso cai em cima de quem? Do professor.
E aí esse é um recado que eu dou para a gestão. Falei, como é desafiador fazer educação? Porque a gestão tem um papel importantíssimo, de viabilizar os recursos para que os professores possam desempenhar bem o trabalho deles. Porque quem lida com o aluno diretamente é o professor e a professora. Quem está lá no chão da sala de aula, não tem outra pessoa, outro ator ou atriz desse ecossistema. É o professor que lida lá, que está com os problemas do dia a dia, que tem que lidar diretamente com essa carga emocional daquele aluno. Então, a primeira mensagem importante que eu queria falar para vocês é: parabéns por estarem na profissão mais importante que existe. Parabéns, 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 parabéns. Amanhã é dia do professor. E para mim é uma honra gigante. Amanhã não, quinta-feira, né? Que honra para mim. Que honra, que honra, que honra. Poder conversar com vocês perto do dia dos professores. Então, assim... Ai, meu Deus. Que honra poder conversar com professores da rede pública perto do dia dos professores. Porque se os alunos de Santana Mundaú, eles vão ter a chance de poder construir esse tal desse futuro desejado e que eles vão poder prover para a família deles melhores condições do que eles têm hoje, é porque vocês estão fazendo o trabalho de vocês. E isso, Bruno, me dá esperança. Isso me dá muita esperança. Eu me preparo muito quando eu vou fazer um momento desse com vocês, de tanto que eu valorizo o que vocês fazem. Então eu não só preparo slides, camerazinha, um fundo, começar com música. Até as músicas que eu ouço antes de começar um momento como esse, eu me preocupo em ouvir músicas que me deixam no estado de energia alto. Por que eu faço isso todas as vezes que eu vou conversar com professores? Porque eu não posso, nesse momento que está acontecendo a educação, deixar que minha vida fora desse ambiente afete a importância desse trabalho. Porque eu estou conversando com professores e professoras da rede pública de ensino. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo fora daqui, problema de saúde na família, problema financeiro, problemas de relacionamento de todas as ordens que existem, isso eu vou ter que resolver depois que aqui acabar. Eu não posso deixar. Então, de tanto que eu valorizo esse momento de estar com professores, de tanto que eu valorizo a educação. Então, assim, eu queria muito externar essa minha admiração, esse meu respeito, professora Amanda, professora Jusicleide, professora Larissa, professora Rosário, professora Janaína, porque eu acho que a educação merece esse carinho. Ela realmente merece essa separação. Vivemos agora, por exemplo, num momento de política. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe aluno de oposição. Não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que afetam a nossa prática no dia a dia. Porque quando a gente está falando de educação, a gente não pode nunca torcer contra, a gente não pode nunca fazer parte da resistência. Tem gente que ainda está resistindo à pandemia. E você tem que fazer parte da mudança. As pessoas que vão fazer parte do futuro desejado para a educação. As pessoas que vão fazer parte daquelas ações que vão construir uma educação melhor. Então, professora Iris, será que o professor pode ser substituído? Na verdade, professora Iris, paradoxalmente, enquanto que as máquinas vão tirando o trabalho cada vez mais das pessoas, e as aulas gravadas, e as aulas EAD, e as plataformas de tecnologia estão ficando muito avançadas, e elas conseguem fazer trilhas de conhecimento. Tem plataformas que eles pegam, tipo, baseado em testes de alunos, eles conseguem montar um plano de estudo individual para 1000 alunos e fazer esse aluno acompanhar o seu progresso, fazer testes, tirar dúvidas, tudo via plataforma. Aí você pode perguntar para mim, Lucas, e aí? E nesse aspecto, com esse crescimento da tecnologia na área da educação, onde é que fica o professor? Então, professora Iris, a verdade é que o professor e a professora nunca foram tão necessários como hoje. Porque quem vai olhar no olho desse aluno, dessa aluna, que é desacreditado, e vai dizer assim, você pode, você consegue, não é o computador. Quando esse aluno tiver com dificuldade, ele achar que ele não consegue, quem vai sentar do lado
e vai chegar e vai tipo, ajudar esse aluno. Quem vai, talvez, quando esse aluno faltar, vai ligar para a casa dele para falar com a família, não é uma máquina, são os professores. E esse lado tem três aspectos dos professores que ele vai ser muito importante nessa educação que vem por aí. E eu ia falar mais perto do final, mas a professora Iris fez esse comentário, e aí eu queria desenvolver um pouco isso, sobre os três papéis do professor dentro do ensino remoto e desses desafios dessa nova escola. Primeiro papel do professor, eu vou falar mais pra frente, tá? Eu vou falar mais pra frente que ele se conecta com outros assuntos que eu vou falar, mas segura aí, professora Iris, que eu vou explicar quão importante. Então, o professor não é menos importante que mais tecnologia, pelo contrário, ele é muito mais. Só que a gente está acostumado a ter controle, e isso é uma coisa que vai mudar. E esse ponto é o ponto da educação remota que os professores estão tendo muita dificuldade, e você pode utilizar 200 ferramentas tecnológicas que não muda o nosso fato que a nossa educação foi toda baseada em controle. Você sabe onde o seu aluno está no momento da aula, você sabe o que ele está fazendo, porque você está controlando aquele ambiente. Então você sabe que você deu uma hora de aula, você sabe qual foi o conteúdo que você deu, você sabe o que, é que o aluno, de certa forma, estava ouvindo naquele momento. Você sabe que ele estava com você naquele momento. E agora, você passa, por exemplo, uma tarefa ou um trabalho, e você não sabe se o aluno fez a pesquisa devida, você não sabe o que ele está fazendo nesse momento, você não sabe se ele leu o que ele tinha que ler, e a gente não lida bem com isso. Os professores não lidam bem com isso, porque eles não foram treinados para educação baseada em autonomia. Tanto que a gente faz, por exemplo, esses dias eu fiz um exercício com os professores de sala de aula invertida, e aí eu passei uma série de materiais e os professores falaram para mim, Lucas, tem que ler tudo? Aí tem outro professor que falou assim, mas eu posso pegar um material fora desse para ler? Eu falei, professor, claro que você pode, você lê o que você quiser. Eu não posso controlar o processo de educação completo. Eu tenho que ser um tutor. Quem tem que construir o processo educacional é o aluno. Eu tenho que ser um tutor, eu tenho que ser um guia, eu tenho que ser um facilitador. Uma pessoa que vai facilitar, que vai guiar o processo da construção de aprendizagem. Não da construção da aula, a construção de aprendizagem. E aí eu vou chegar num contexto muito importante sobre como aprendemos e o que é que a gente aprendeu nos últimos 50, 60 anos sobre aprendizagem para que a gente possa começar a trocar um pouco. Então imagina que você tem um celular, todo ano ele muda o sistema operacional. E a gente também precisa mudar o nosso sistema operacional. Não é porque o antigo era ruim, é porque agora nós temos informações, nós observamos boas práticas do mundo inteiro e nós temos chips melhores. Então a gente precisa estar assim. A gente não pode fazer parte da resistência. A gente não pode. A gente tem que fazer parte da mudança. A gente não pode resistir às coisas que estão acontecendo e ficar só tentando trazer a nossa mentalidade antiga para dentro do celular. Não é esse o ponto. A gente precisa aprender. Como eu falei, isso não é um jogo finito. A pandemia não vai acabar, pessoal. Tem gente que ainda está correndo como se a pandemia fosse uma corrida que está quase chegando ao fim. Parem de correr. Parem de correr. A gente está num jogo infinito. Um jogo infinito. O que é que significa isso? Um jogo infinito, a gente tem que se preocupar em como é que a gente pode, cada dia que passa, cada mês que passa, a gente pode estar com mais habilidades. O jogo da educação é um jogo infinito, ele não é um jogo finito. Só que agora a gente teve que... As regras do jogo mudaram muito rápido. Como eu falei, né? Foi imposta a gente algumas mudanças que a gente não gosta. Então, indo aqui. Verdade. Verdade, Amanda. Como melhor caminho, o professor tem esperança de dias melhores que realmente tem equilíbrio nacional. Excelente observação, professor Antônio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa realmente entender é que a gente não pode fazer parte da resistência. A gente tem que fazer parte daquelas pessoas que vão dizer assim, não sei, mas a gente vai adiante. Não sei, mas eu vou ler. Não sei, mas eu vou tentar mudar. Não sei, mas eu vou arriscar. E nesse processo de tentativa, o que vai acontecer? Aí vem um outro paradigma da profissão do professor, tá? Que é o paradigma do professor como aquela pessoa que professa a verdade. Então o professor Júlio Furtado fala bastante, né? Da etimologia da palavra, professor é aquele que professa a verdade. Só que agora, de repente, nós
estamos com tantas dúvidas quanto os nossos alunos, e a gente não gosta disso. Outra coisa ruim desse momento é que o professor não gosta de ter tantas dúvidas. O professor, como todos os seres humanos, gostam de trabalhar dentro do ambiente que eles dominam, de onde se sente confortável. Só que esse ambiente, a zona de conforto e a zona de crescimento, elas são duas áreas completamente separadas. Não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Elas não coabitam, não tem espaço de interseção. Então, nós estamos submetidos agora na zona de crescimento, e uma das coisas importantes para o crescimento é a tentativa. Então, quem mais vai crescer nesse momento? Quem tentar mais. E qual é o elemento-chave que é inerente a todas as tentativas? E aí eu queria dar uma notícia para vocês, que pode ser boa ou ruim, depende da sua visão. Eu aprendi a gostar, mas eu sei que isso não é fácil, principalmente para quem não está acostumado com isso. Um elemento inerente à tentativa é o erro. É o erro. Quem aqui está disposto a todos os dias acordar e ir atrás do erro? Não é errar porque não está se adaptando, é errar tentando melhorar. Que tem aquele erro que a gente faz pela falta de informação. Esse erro é um erro legítimo. Como é que eu vou fazer melhor se eu não sei? Tá? Então esse é o ponto. Tem o erro pelo conformismo. Olha, é assim mesmo que eu sei, é só assim que eu sei, então se quiserem vai ser da forma como eu sei. Essa é uma área perigosa, porque você está assumindo como se você não pudesse aprender nada novo. Imagina que o seu aluno tivesse essa postura. É só isso que eu sei, eu tenho dificuldade e eu não vou tentar. Imagina que o seu aluno falasse para você: como é que eu vou ter autoridade de dizer para esse aluno, não, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar diferente? Como é que você vai poder levar essa esperança para o seu aluno que ele pode melhorar quando a gente está fechado? Quando a gente não está se esforçando e o aluno, ser professor é exemplo, é igual ser pai e mãe. Eles não fazem o que a gente diz, eles fazem o que eles enxergam, o que eles veem. Então como é que a gente faz isso na prática? Tem um professor de São Miguel dos Campos, que eu faço formação com eles lá há muito tempo. E aí ele falou: Lucas, às vezes meus colegas me ridicularizam porque ele leva música e ele faz não sei o que, e tenta fazer pintura e não sei o que lá e tal. E ele tenta trazer vários aspectos lúdicos para a aula, e os professores acham que ele é muito, às vezes, meio brincalhão e tal. Mas mal sabem esses professores que... Olha que interessante a questão do professor Rafael, tá? Eu acho um exemplo muito bacana. O professor Rafael foi fazer uma dinâmica de sala de aula invertida, me pediu artigos, me pediu informações técnicas. Então o professor Rafael, ele não é só um professor brincalhão, ele é um professor muito técnico. Ele foi atrás de artigos meus que eram em inglês, ele pediu para traduzir, eu traduzi para ele o artigo, e eu falei: olha que bacana. Então ele tem... Só que ninguém vê essa parte do planejamento. A galera só vê a musiquinha, talvez. Ou só vê a brincadeira. Mas mal sabem eles. Aí depois eu falei: professor, mas sabe o que é isso? São as pessoas que estão na zona de conforto, e que é verdade que quem está na zona de conforto odeia ver quem está na zona de crescimento. Porque expõe, às vezes, o nosso conformismo. Quando a gente vê uma pessoa que tenta, que se arrisca. Então, a gente precisa estar mais confortável e não estar confortável nesse momento. Está errando. Porque eu garanto para vocês, no dia que vocês pensarem numa aula, vou fazer uma aula, vou na internet, vou pesquisar aqui uma ferramenta de aula interativa, e aí vou passar para os alunos antes, eles vão fazer isso, vou fazer um trabalho para que eles possam fazer não sei o que lá, uma coisa super... E de repente você vai lá, tenta tudo isso, e depois ninguém engaja, ninguém faz. Essa frustração, às vezes, é destruidora com a gente. Mas a gente tem que realmente pensar que isso é normal e que o que a gente tem que fazer no outro dia é: isso funcionou, isso não funcionou. Então eu tiro isso, uso isso e tento adaptar isso, fazer um próximo exercício melhor. Então vai ser um joguinho, eu vou usar isso, vou usar tecnologia, ou esses alunos não têm tecnologia, então eu vou utilizar que eles façam pesquisa com a própria família e tal. Só que esse entendimento de tentar rápido, errar rápido e ajustar rápido, eu sei que os professores têm muita dificuldade de fazer isso. Porque essa humildade, o professor Júlio chama isso, professora Rosicleide, de humildade pedagógica. É entender que tem formas diferentes de fazer aquilo que a gente gostaria. A nossa forma não é a melhor, não é a pior do que outras,
Só que se a nossa não está funcionando, se a gente está muito desgastado, ou se a gente não está conseguindo se conectar com os nossos alunos, a gente tem que ter essa humildade e entender que existem outras, que não necessariamente são melhores. Mas para esse momento, a gente precisa arriscar mais. A gente precisa tentar mais. E esse é o ponto, e o professor Adriano falou um termo muito interessante, que é a questão de ninguém pode dar o que não tem. E eu não poderia concordar mais com você, professor Adriano. Por isso que a gente tem que estar muito curioso. A gente precisa ter, nesse momento, um nível de curiosidade muito acima da média. A nossa curiosidade, ela tem que estar como a gente quando a gente tinha 2 anos de idade, sabe? Que a gente não sabe nem como é a parede. A gente pega na parede, pega não sei o quê, aí você quer jogar uma coisa no celular, aí o seu pai ou sua mãe fala assim, não é assim não, que faz, é assado. Aí seu filho não tá nem aí, ele quer fazer do jeito dele, ele quer mexer. Ele quer ele mesmo mexer, mesmo que seja errado. Eles querem fazer as coisas. Então, olha como a criança é inteligente emocionalmente. Mesmo quando alguém diz como é que é a forma certa, a criança entende que ela só vai aprender quando ela pega, quando ela tenta, mesmo que, mesmo que esteja errado. Ainda é melhor que ela pegue e tente, mesmo sendo tudo errado, quando ela fica só ouvindo como deveria ser, porque isso não ajuda. Isso pode fazer parte do processo, mas o processo só termina na nossa tentativa, quando a gente começa a tentar criar com aquilo que a gente sabe. E aí eu já vou tentar trazer também algumas reflexões um pouco mais práticas sobre essa nova sala de aula e sobre coisas que a gente pode depois também aprofundar, tá, pessoal? Então, assim, ninguém pode dar o que não tem, por isso que a gente precisa tentar saber mais. Ainda usar mais o Google. Quando eu comecei a tentar partir um pouco mais pesado, eu fiz formações em metodologias ativas para os professores do IFAL. Inclusive, uma das minhas companheiras de formação foi eu, mais 2 professores incríveis. Ela fez formação pedagógica na Finlândia, foi uma experiência ótima poder ministrar uma formação junto com a professora Sheila. E o que é que eu vejo, né? Eu fiquei tão feliz, falei, poxa, tantas das coisas que eu já estava fazendo estavam alinhados com o trabalho que ela fazia, que veio de uma formação pedagógica da melhor educação do mundo, que ela aplica para a educação pública em Alagoas, tá? Ou seja, não estou falando aqui de uma coisa viajada, estou falando aqui de uma adaptação para nossa região. E assim, mas Lucas, de onde é que veio isso? Se eu não fui para a Finlândia? Como é que eu consegui ministrar um curso junto com a pessoa que foi? Resposta, a minha curiosidade, ela me fez encontrar a experiência da Finlândia, encontrar podcast de professores brasileiros na Finlândia, começar a olhar artigos no Google Acadêmico sobre metodologias ativas, aplicar isso no dia a dia com alunos, com professores, mensurar os resultados, tentar aplicar com professores que não tinham a mesma habilidade com o computador e a internet, para tentar adaptar essas ferramentas para o interior de Alagoas, que nem todo mundo tem internet. Eu tenho uma das minhas formações que é sobre sala de aula invertida. A gente ensina os professores a refletir sobre práticas que podem, inclusive, incluir alunos sem internet. Então, e aí eu falei, poxa, tudo isso veio da curiosidade de não chegar e dizer, mas quem é que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer? Não, eu fui atrás. No começo da pandemia não tinha microfone bonitinho, não tinha câmera bonitinha, não tinha internet boa. Foram coisas que foram acontecendo. As primeiras formações que eu fiz pelo 4G do meu celular e caiu várias vezes. E aí eu comecei a tentar buscar melhores recursos para que eu pudesse entregar para vocês uma experiência um pouco melhor. No começo eu não conseguia fazer o fundozinho aí com uma marca. Eu não conseguia fazer videozinho no começo, musiquinha, eu não conseguia fazer nada disso. Foram coisas que, pela minha curiosidade, eu fui tentando como é que eu posso ser um pouquinho melhor a cada semana. É a visão do cientista. E a professora Ivanilza é isso aí, professora Ivanilza. Como é que o cientista, o que é uma mentalidade no cientista? Tem 2 mentalidades que eu acho que a gente deveria ter. É a mentalidade de uma criança, que é aquele ser, né, que pega e não sei o que, e ele não quer. Se você fala assim, não é assim não, mas ela quer ver como é que é, ela quer testar, ela quer apertar os botões. Então, essa mentalidade ela é muito importante nesse momento, que é da gente não esperar saber tudo. É a gente pegar uma coisa que mesmo que a gente não entenda exatamente como é, a gente tem que colocar ela no mundo, fazer mexer, apertar os botões, tentar colocar em sala de aula, conversar com os alunos. Então, essa é a primeira mentalidade. E a segunda é a do cientista. Que o cientista nada mais é do que o investigador. Que ele levanta uma hipótese e ele tenta encontrar formas de validar aquela hipótese.
validar. Tipo, e como é que a gente valida? A gente valida testando. Então, sugestão, tentar encontrar alguma coisa. Hoje é um momento mais reflexivo, né? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho como é que é o meu trabalho. E eu tô muito animado. Se vocês gostarem de hoje, eu tenho uma ideia muito legal pra gente poder levar pra Santana do Mundaú, pra preparar vocês agora pra esse final de ano e para o ano que vem. Tem pouco tempo pra se preparar, mas e ainda mais ainda com esse advento da eleição, é uma coisa que bagunça muito, mas a verdade é que o ano já tá acabando. Então a gente infelizmente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que encontrar uma forma de ser criativo para que a gente não espere. Ah, depois que não sei o que, a gente começa. A gente já está atrasado. Então a gente precisa começar para ontem as coisas que a gente precisa fazer para que a gente se prepare para o ciclo emergencial que vem por aí da educação em 2021, tá? Então tá falando sobre a curiosidade sobre esse lado investigativo, né? Então o professor vai ter que tolerar mais o erro, ele vai ter que ser mais, vai ter que arriscar um pouco mais e não tem nada de errado quando errar. Inclusive digo para vocês, vai ser um exemplo ótimo para os seus alunos. Se vocês tentarem uma aula diferentona e depois der errado, digo para vocês, esse risco vai fazer de vocês professores e professoras melhores. E se você, ainda mais se você mensurar e tentar ajustar e fazer algo melhor, pegando base naquilo que você aprendeu antes, é essa mentalidade que a educação precisa hoje. Eu leio ou ouço, eu faço um plano, eu executo, eu mensuro os resultados, eu ajusto e faço tudo de novo. Esse é o ciclo. Eu tenho um input novo de informação, que é como que vocês estão recebendo hoje, talvez um novo input. Hoje nem tanto, porque hoje eu vou chegar já na parte um pouco mais prática. Eu recebo a informação nova, eu faço um plano para que, e nesse plano eu adapto a minha realidade. Que eu posso falar para vocês sobre sala de aula invertida, e um exemplo de um lugar que eu fiz um certo exercício. Aí você pode dizer, mas Lucas, eu sou professor da zona rural e não tem como fazer da forma como você falou. Então, eu estou conversando nesse momento com 93 professores, então eu não tenho, nesse momento, como individualizar. O máximo que eu posso fazer com vocês agora é gerar reflexões. Nas minhas formações, a gente faz um trabalho interativo. Então, a gente tem possibilidade sim. Tipo, agora sexta-feira eu fiz com... Ai, meu Deus do céu. Fiz com quebrangulo. Foi, com quebrangulo. E a gente teve a possibilidade... Já foi dentro da formação mesmo. E a gente teve a oportunidade de fazer uma interação sobre que os professores desenvolvessem projetos de sala de aula invertida, e eu fui ajustando junto com eles esse projeto ao longo da sessão. Então isso é uma coisa que eu quero levar muito para vocês, que esse trabalho que é todo mundo junto, para que a gente possa fazer isso juntos, porque eu sei que um dos maiores desafios que a gente vai ter hoje, eu queria entrar muito agora nessa parte de coisas que podem ajudar nesse momento que está chegando, tá? Inclusive agora eu vou usar os slides. Inclusive, estou gostando tanto da interação que eu ia usar slides desde o começo, e aí eu nem usei um monte de slide que eu ia passar, pra gente poder se manter no tempo. Eu não vou passar não, tá, pessoal? Porque eu fiquei animado aqui com vocês, e eu achei que era melhor estar conversando do que... Não vou nem passar muito o slide. Eu quero só fazer algumas considerações. E depois, se um dia a gente fizer uma formação com o Santana Mudar 1, espero que a gente consiga fazer isso. Eu vou chegar um pouco mais... Vou aprofundar um pouco mais esse conceito, tá? O exemplo mais concreto é o que estamos vivenciando agora. Se máquinas irão nos ajudar muito e nos preparar melhor e não nos substituir. Percebemos o quanto é importante ver, o ouvir e o sentir. Exato, Magna. O aspecto humano da educação, ele nunca foi tão importante. Inclusive, mais palavras do professor Júlio Furtado, é a consolidação da escola como um instrumento socioemocional mais importante da nossa sociedade. Instrumento socioemocional, antes de ser um instrumento pedagógico. Ou, tanto quanto. Mas eu vou dizer por que eu acho que é antes, tá? Vamos lá. Antes de falar da aprendizagem, eu queria falar sobre conexão. Se a gente... Eu fiz um momento como esse que eu fiz com vocês, numa live com 400 alunos do IFAL. E aí eu perguntei para eles qual foi as emoções recorrentes. E as respostas deles foram assombrosas, assim. Eu tô afetada na real, eu mal consigo sair da cama, eu vejo as pessoas sendo produtivas e nas redes sociais e eu não consigo ser, isso me deixa muito mal, eu tô muito afetado, eu não tô conseguindo fazer nada, não consigo me concentrar. E eu tava falando pros professores, né? Falei, professores, imagina, esses são os seus alunos, tá? Antes de alunos, eles são seres humanos.
Se você entrar na sala de aula, quer seja no Zoom, o que seja, qualquer tentativa de educação, para esses alunos, você entra em sala, por Meet, pelo que seja, e você chega para eles e fala assim, olha, vamos falar sobre trigonometria hoje. Você acha que esse aluno ele tem condições de conseguir aprender alguma coisa nesse estágio emocional de ansiedade extrema? Como é que a gente aprende com ansiedade extrema? Como é que a gente aprende quando o nosso pai foi demitido e era a nossa fonte de renda em casa? A gente não sabe como é que vai fazer feira mês que vem. Como é que a gente aprende quando a gente está nesse contexto? Então, a aprendizagem, ela necessita de uma certa condição emocional. E a gente não tem como fazer tudo por esses alunos. Existe uma limitação do nosso papel como professor. E aí vou chegar no final muito sério falando sobre a coisa mais importante que a gente vai ter que ter para conseguir passar por esse momento e aprender com esse momento, que é a colaboração. Eu vou chegar a falar sobre isso mais perto do final. Mas agora o que eu queria falar para esse momento é... Eu não chego falando sobre trigonometria na sala de aula. Eu primeiro preciso construir uma ponte. Essa ponte é vínculo afetivo e depois eu transmito o conhecimento. Não sei se vocês já tiveram a sensação de que vocês estão como se fosse gritando de um lado e não chega do outro. Se alguém está gritando de um lado e não chega do outro, é porque a gente não construiu a ponte primeiro. Se você não constrói a ponte primeiro e você vai direto para a parte de transmissão do conhecimento, depois a gente não entende porque que às vezes a gente não consegue ter os resultados que a gente gostaria, porque a gente não se conectou com eles antes. Então esse vínculo, tem um artigo de 2009 de Jensen, que ele fala o vínculo afetivo versus o vínculo de aprendizagem, onde ele fez um estudo controlado com alunos e ele fez ele mensurou o quanto que o vínculo afetivo com o professor, tem alunos que às vezes eram ótimos em certas matérias, que eles tinham, e eles eram péssimos em outras matérias, estava ligado não só à facilidade dele com a matéria, e sim com o vínculo com o professor. Quer dizer, o aluno do 5º ano, que é péssimo em história, no 6º ano ele vai ser ótimo em história, a depender do vínculo que ele tem com o professor. E esse vínculo afetivo, nesse momento de pandemia, ele é ainda mais gritante. Ele é ainda mais gritante. Então a gente precisa... Como é que a gente constrói esse vínculo? E aí eu tenho também, uma das minhas formações é sobre engajamento de alunos no contexto de ensino remoto. Mas o que eu posso fazer de resumão para vocês aqui, um outro dia a gente pode aprofundar mais esse conceito, primeira coisa, a gente precisa descer do pedestal, se a gente tiver em um. Então, Lucas, que pedestal é esse? Então, o pedestal, e aí esse é quando eu falo sobre saúde de professores, eu também dou uma avançada nessa analogia, hoje vai ser um pouco mais rápido. Esse pedestal, ele vem da questão de que o professor e a professora são seres incríveis. Que não choram, que não reclamam, que tá tudo bem, que é um super-herói, tá? Que é um super-heroína. Heróis, são heróis. E esse termo é prejudicial para a saúde emocional e mental dos professores. Porque quando você pensa no herói, vou dar um exemplo do super-homem, ele não tem medo, e ele não chora, ele não reclama. Isso, o professor não é isso. Só que quando a gente fala que o professor é um herói, a gente se acostuma a aceitar o que vier, a não sentir as coisas, a não reconhecer que as coisas não estão boas, a não aceitar as coisas ruins que estão acontecendo como normais, porque um herói, ele teoricamente ele não tem receio, ele sempre tem a resposta para tudo, ele não tem dúvidas, ele não erra. Então, e esse paradoxo de quando a gente tenta carregar essa capa, ela é muito ruim para o nosso estado emocional. E se a gente carrega essa capa, a gente não tem como se conectar com outros seres humanos, sendo um herói. Os seus alunos, seus adolescentes, gostam muito de ouvir o Emicida. E a gente precisa tentar entender, quando um aluno se conecta com alguma coisa, a gente precisa entender por que ele se conecta com esse ser, com essa pessoa, com essa música. Como é que eu poderia aprender com isso? Ao invés de simplesmente achar que tudo é ruim. Anitta, ruim. Minecraft, Fortnite, ruim. Brega Funk, ruim. Pode até ser ruim, só que a gente precisa entender, primeiro, por que funciona? Como é que eu poderia tentar entender como funciona? Porque se eu entendesse como funcionava, porque aí fica às vezes a gente puxando de um lado, não, aluno, esquece isso, vem pra cá. Só que aí a gente tá lutando contra o Fortnite, o Brega Funk, sem entender
de que às vezes a gente não. Aquilo ali fala muito mais a linguagem dele do que do que a gente. E o nosso papel, talvez, seja ir até lá e fazer a educação acontecer lá. Porque uma vez que essa ponte é criada, a gente pode trazer ele para cá. Mas primeiro, a gente precisa construir uma ponte. A escola é um ambiente de desenvolvimento humano. A BNCC veio para começar a normatizar a escola como um espaço de desenvolvimento humano. É importante matemática e português, com certeza absoluta. Só que se essa pessoa não tiver oralidade, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de resiliência, de lidar bem com frustração, se ele não sabe trabalhar em equipe, se essa pessoa não tem essas habilidades quando ele sai da escola, talvez ele tenha muita dificuldade de se colocar no mercado. Tanto que a BNCC hoje normatizou a educação socioemocional por causa disso. Então já está dentro da grade, faz parte do nosso processo. Quando você tem os 5 campos de experiência da BNCC, faz parte que a criança desenvolva habilidades, por exemplo, é importante que a criança brinque com blocos ou coisas de empilhar com 2 ou 3 anos, porque esse desenvolvimento psicomotor, ele vai também influenciar quando ela tiver 5, 6 anos, ela estiver pegando o lápis para escrever. Ou seja, desde o começo, as coisas que a gente faz, e as pessoas que às vezes não entendem muito o ensino infantil, não entendem a importância do ensino infantil, tudo faz parte da construção do desenvolvimento desse ser humano. Desde uma brincadeira de empilhar, que vai desenvolver essa habilidade da criança de pegar, e é importante ser desenvolvida nos momentos certos, até a capacidade dessa pessoa trabalhar em equipe. A gente precisa se conectar primeiro. Primeiro, larga a capa de herói. Você não é herói, eu não sou herói. Você não é heroína. Nós somos gente. Nós reclamamos, nós sofremos, nós sentimos dor, nós choramos. E isso não tem nada de errado. E se a gente não entender que nós somos esse ser falho, que erra, que tenta, que está vulnerável, a gente não vai construir. Você não constrói conexão emocional vindo de uma posição de super-herói. Ou vindo de um pedestal. Você só constrói essa posição, por isso que hoje eu falo com vocês como colegas. Eu não detenho mais informação do que vocês. Talvez eu detenha algumas informações diferentes. E hoje eu estou nessa posição. Mas, nesse momento. Mas eu, com certeza, hoje, mais tarde, eu vou ler artigos. Eu vou assistir outras lives. E eu vou me colocar na posição de aluno. Então, eu me coloco na posição de aluno muito mais do que na posição de professor. Hoje eu tenho essa com vocês e tenho Belém à tarde. E a gente precisa tentar estar no mesmo nível, tentar eventualmente descer naquele nível dos alunos e se vulnerabilizar. Quando você chega na sala de aula e fala assim, pessoal, bom dia. Não sei como foi pra vocês, semana passada foi uma semana muito desafiadora. Eu tô assim, assado, não tem sido fácil. Semana passada eu li um monte de coisa, eu comecei a tentar fazer algumas coisas aqui, fiz alguns testes, não deu certo, mas eu realmente acredito que disso aí vai sair alguma coisa boa. E aí de repente eu falo, caramba, isso não é uma pessoa de outro mundo, é uma pessoa como eu. Quando o Emicida, ele fala, você é o único responsável pelo seu sonho aqui na Terra. Se isso não faz você se mover, meu chapa, eu não sei o que vai. E aí ele falou desse jeitinho. E os adolescentes, eles acreditam quando o Emicida fala, por quê? Porque o Emicida, o avô dele assassinou o avô dele. O pai do Emicida, ele morreu alcoólatra quando o Emicida tinha 6 anos. E o Emicida teve que virar o homem da casa com 6 anos de idade. E cresceu na comunidade periférica em São Paulo, numa realidade super difícil. E hoje é uma pessoa que superou tudo aquilo com essa mentalidade de vida. Como é que a pessoa sai dessa situação de violência, tinha tudo pra ser uma pessoa que tinha muita coisa ruim dentro de si, e hoje ele transmite amor, mensagem de superação, é um cara que obteve sucesso, ele é um exemplo para os nossos... Por quê? Porque ele fala a linguagem dos adolescentes, ele fala a linguagem, ele se conecta com aquelas pessoas. Então a gente precisa tentar... Então ele não fala que ele é o bonzão, não, ele fala de um espaço de vulnerabilidade, de identificação. Então, essa capacidade, ele só tem quem consegue se conectar emocionalmente que se vulnerabiliza. Por isso que os artistas têm essa possibilidade. Por que as pessoas, por que a gente se conecta com a arte? Porque normalmente a arte honesta é uma arte que parte de um estado de vulnerabilidade do artista. Então as pessoas se conectam com isso. Quando o artista, por exemplo, sei lá, vou dar até um exemplo bobo, tá? De blogueiro.
Quando aquela blogueira é uma pessoa sincera, às vezes é uma pessoa que as pessoas gostam de seguir porque é engraçado, mesmo que não seja uma pessoa ultra inteligente, mas é tão sincero aquilo, é tão honesto aquela arte que se conecta com a gente. Então a gente precisa tentar aprender com isso. Então, vulnerabilizar é uma, tentar estabelecer a comunicação é outra, tentar fazer com que os outros falem. Se você chega hoje, cadê aqui? Professor Gedaberon, professor Lucas, o que você acha dos alunos chamar nós professores de tio? Professor Gedaberon, eu tenho uma reunião às 10h40 agora com o professor Júlio Furtado, que ele é um especialista nesse tipo de ensino. E eu vou conversar com ele, vou fazer essa pergunta, vou pedir que você me siga no Instagram para te responder isso. Porque eu não tenho opinião formada sobre isso. O que eu posso só trazer aqui agora, e posso trazer uma visão mais técnica, eu gosto de dar opinião sobre coisas que eu tenho uma visão mais técnica, não só coisas que eu acho. E se eu responder sua pergunta agora, vai ser baseada no que eu acho, eu não queria fazer isso. O que eu acho, a princípio, depois eu posso confirmar com um pouco mais de clareza, e eu vou conversar com ele, prometo que eu vou fazer essa pergunta para ele já, é que talvez em certas fases isso é uma coisa que não tem problema, só que chega um ponto, digamos que na educação infantil isso faça sentido, tá? Depois talvez mais não. Essa é a minha visão, mas depois eu vou confirmar para você. Mas bueno, continuando. Tirar a capa de herói, vulnerabilizar. Puxar para que os alunos conversem. Quando você chega para um aluno e você está na sala de aula e o professor vem e ele passa a aula inteira falando, ele não está se conectando com aqueles alunos. E às vezes a gente chega para eles e fala assim, tem alguma dúvida? E eles não vão responder. Quando a gente chega para os alunos e fala primeiro sobre alguma coisa da nossa vida, e chega para o João e fala assim, ei João, seus pais estão trabalhando? Porque quando você pergunta se está tudo bem, a nossa mente é automática, fala assim, tá. Se ele fala assim, poxa, meu pai não está mais trabalhando, e você fala assim, caraca, isso deve estar sendo muito difícil. O que é que mudou na sua casa? Essas perguntas são perguntas que convidam o nosso interlocutor a pensar. Você não tem como responder essa pergunta sem pensar. Quando você pergunta como é que você está, ou se você tem alguma dúvida, você não convida a pessoa a pensar, porque normalmente a resposta que vem é uma resposta automática. Filho, como é que foi a aula hoje? Foi boa. Perguntas ruins, respostas ruins. Quando a gente faz uma exclamação, pior ainda, né? Que nem resposta a gente tem. Mas perguntas ruins, respostas ruins. Filho, me fala uma coisa que foi estranha que aconteceu na escola hoje. Automaticamente, ele vai ter que pensar em alguma coisa. Me fala alguma coisa que foi muito legal. Me fala uma coisa que você aprendeu. Me fala uma coisa que você aprendeu hoje. Não consigo lembrar. Diz aí qualquer coisa que você aprendeu, qualquer coisa que o professor falou hoje. Perguntas melhores geram respostas melhores. Então, se a gente começar a conversar com os nossos alunos antes de passar o assunto, tentar puxar essas reflexões, tentar puxar com que ele fale, com que ela fale. Poxa, ficar em casa o dia inteiro é um saco, né? O que você tem feito o dia inteiro? Olha que pergunta. E essa pessoa vai dizer, assistindo televisão, não sei o quê. Assistindo televisão, o que você tem assistido mais? Fico no Instagram. Pô, que tipo de pessoa você segue no Instagram que você mais gosta de seguir? E aí você começa a entender mais o seu aluno. Primeiro, as coisas que... o mundo que eles experimentam. Porque se a gente começar a falar, por exemplo, uma linguagem altamente rebuscada, impressionante, e aí de repente chega o Emicida e fala, né? Se você não... você é o único responsável pelo seu sonho da Terra. Se isso não faz você correr, meu chapa, eu não sei o que vai. Então, a maneira como ele se comunica facilita o processo de conexão. Ele não tá lá para impressionar, ele tá lá para poder sair de um espaço de conexão com aquele outro ser humano, sabe? Então, assim, essa turbulência, ansiedade, medo e insegurança, a gente tá passando por isso nos nossos alunos também. Então, tira a capa do herói, estimula o diálogo através de boas perguntas. E terceiro, tenta trabalhar em grupos menores. Se você tem uma sala de 30, por exemplo, talvez, se você puxar essa interação com 30, fica um pouco mais difícil. Se você estiver no YouTube, como eu estou aqui, é um pouco mais desafiador. Minha sugestão para vocês, tentem desenvolver ferramentas que fazem com que você possa trabalhar melhor com grupos pequenos. Por exemplo, tem gente que fala muito problema na internet, né? A gente vai, se vocês acharem legal hoje, a gente vai trazer depois outro momento só para falar sobre sala de aula invertida e ferramentas que estimulam a educação sem uso da internet. Ou que podem
ter adaptações sem o uso da internet. Se vocês... cidade do interior, às vezes todo mundo tem mais ou menos a mesma operadora telefônica. E eu tenho uma pessoa que eu faço reuniões todas as segundas e que ela sempre cai a internet dela. O que eu comecei a fazer? Tipo, eu falei, poxa, essa pessoa não tem internet boa para fazer reunião. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer reunião por telefone. Reunião por telefone. Dá para colocar até 6 pessoas a zero de custo. Não precisa ter nem sinal de internet. E aí a gente se junta e eu pergunto como elas estão, e eu conto como é que tá sendo a minha vida, e eu posso estimular e fazer tarefas pra semana, e eu posso chegar pra ela e dizer pra ela, olha, Tati, essa semana eu quero que você entreviste 3 pessoas da sua família, você vai ligar pra eles pra falar como é que era Santana do Mundaú há 50 anos atrás. E vai ser um trabalho que você vai ter um texto pra produzir, que é um trabalho que pode envolver português, história e geografia, e o material de estudo vão ser as pessoas da família dela que moram em Santana do Mundaú. Ela vai falar com o pai, com o avô, com o tio. Então você vai poder fazer a emissão da tarefa por ligação telefônica. O material de apoio pode ser as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. A gente chama isso de pedagogia de fenômenos, por exemplo, onde você observa um fenômeno dentro da sua sociedade, da sua cultura. E que esse que vai ser o seu material. O seu material vai ser o fenômeno que você vai estar observando. Então você pode utilizar materiais que estejam à disposição desse aluno, canais de comunicação que não envolvam internet. Pessoal, essas ferramentas estão aí. A gente pode falar assim, eu ainda não domino isso, você pode falar. Mas é por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Eu quero trazer reflexões que podem trazer práticas pedagógicas. E eu estou torcendo muito para que dê certo. Para que a gente possa se conectar e fazer essa formação com vocês, que eu vou poder ajudar com vocês. Tá pegando na mão, assim, no dia a dia. E tá fazendo com vocês. Galera, vamos lá, todo mundo, abre o celular. Hoje vocês vão fazer isso. No que vocês tiverem dificuldade, vocês vão falar comigo. E eu vou poder construir com vocês esses planos, essas ferramentas, esses projetos. Vai ser muito legal. Eu tô torcendo muito para que dê certo. Falem muito com a Rosemary e com a Daniela, se vocês gostarem, para quem possa trazer isso para Santana do Mundaú. Mas esse exemplo que eu dei da ligação telefônica é só uma ideia. Porque hoje SMS de operadora para operadora é de graça. É de graça. Então, enquanto tem gente falando assim que não tem WhatsApp, se você chega para um aluno teu, que ele nem tem celular, ele usa o celular do pai quando o seu pai chega à noite, por exemplo, ele divide com 3 irmãos. Se o melhor que você pode fazer agora é mandar um SMS, a Nathalie chega para esse aluno e fala assim, pai, mostra para o João essa mensagem, para dizer que esse momento não é fácil. A professora Nathalie, ela acredita muito no seu filho, ele é uma criança que ele tem talentos nessa área, e que eu tenho certeza que depois que isso tudo passar, as coisas vão melhorar. Mas lembre que educação é a coisa que mais importa. Beijos da professora Nathalie. Se o melhor que a professora Nathalie pode fazer é essa mensagem, digamos que esse aluno não está conseguindo acompanhar as atividades. Essa mensagem pode ser combustível para aquele teu aluno. Se você pode escrever uma cartinha, escrevendo isso, falando que esse aluno é importante, que esse aluno não foi esquecido, que as coisas vão melhorar, que eu sei que esse momento não é fácil, mas vai passar. E você entrega essa cartinha para que alguém entregue na feira. Porque uma vez por semana esse pai desse aluno vai para a feira, na zona rural, para ter que fazer a feira dele. E essa cartinha chega na feira e esse pai leva a cartinha para casa. Se esse for o melhor, digo para você, o nosso desafio maior agora é a manutenção da conexão escola e com esse aluno e com as famílias. O maior desafio nosso agora não é pedagógico, e sim um vínculo afetivo com a escola. Porque o pedagógico a gente vai ter que dar um jeito, nesse ciclo emergencial, de fazer a recuperação. Inclusive, um dos trabalhos que eu tenho de formação é com o professor Júlio Furtado. Eu falo muito dele porque hoje eu tenho a honra de poder trabalhar junto com ele em consultorias, muitos de vocês devem conhecer. E uma das nossas consultorias é a preparação dos professores para o desafio de um retorno presencial das aulas. Desde diagnóstico e programa de recuperação da aprendizagem, essa questão dos desafios que a gente vai ter para que a escola funcione adequadamente, para que os professores estejam preparados para os desafios do que vem por aí na volta do ensino presencial. Gestão do ensino híbrido e vários desafios que a gente vai ter, desde a validação das horas, ou como é que a gente lida com esses alunos, que talvez muitos voltem, inclusive em rodízio. Então, eu posso falar 1 milhão de coisas que vão acontecer, mas eu tenho esse trabalho junto com ele, que é um trabalho específico, Treinador de Educação, o professor Júlio Furtado também. Mas o que é que eu queria trazer para vocês? Primeiro, conexão, né? Segundo, a gente entender como as pessoas aprendem. E hoje eu não vou poder, por conta do horário, eu não vou poder avançar muito aqui, mas uma coisa só que eu queria falar sobre a taxonomia de Bloom, ela foi pela primeira vez escrita em 1956, depois ela foi revisada
de tão importante que é esse documento. E na minha formação de sala de aula invertida, eu aprofundo, tá? Um pouco mais sobre a taxonomia de Bloom. Só que vou ter que passar um pouco mais rápido. Vai ficar para um outro dia. O que a taxonomia de Bloom ela ensina pra gente, tá? Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Ela ensina pra gente que a gente mais aprende quando cria do que quando a gente lembra. Lembrar não é a forma mais eficiente de aprender. Lembrar é a primeira na escala hierárquica de aprendizagem. Então a gente precisa entender como a gente aprende. Se a gente mais aprende quando cria, a pergunta é: quanto do tempo em sala de aula meu aluno passa criando? E quanto tempo ele passa recebendo? E aí a gente fala: caramba, a gente precisa inverter isso. E aí é onde entra a importância das metodologias ativas. Entender que o aluno precisa passar mais tempo em sala criando. Aí o professor pode perguntar para mim: Lucas, mas e o assunto? E aí eu queria terminar essa reflexão com os 3 papéis do professor nesse período. Primeiro papel do professor: curadoria. Curadoria. Então o professor... Tem professor que tem um celular que às vezes não é um bom celular, que não tem um bom microfone, que não tem uma luz. Eu tô aqui com a luzinha, uma luzinha bonitinha, que muda a cor, papapá. Então eu não tinha nada disso no começo. Eu tinha um microfone bom, uma webcam bacana, uma internet boa. Eu não tinha nada disso no começo da pandemia. Imagina que eu tivesse sido obrigado a gravar uma aula do meu celular, sem esses recursos, sem ter edição profissional, sem ter não sei o quê. Talvez com os maiores dos meus esforços, essa aula não ia ser uma aula tão interessante. Porque eu estou limitado aos recursos tecnológicos que eu tenho. Então, se eu me colocar nessa posição como professor emissor de conteúdo, talvez a qualidade da emissão vai ser uma qualidade baixa. Não por culpa minha, porque eu não tenho estrutura. Só que aí é onde entra o professor curador. Eu posso chegar e colocar assim: Revolução Russa, Guerra Fria. E aí quando for... Aí eu vou encontrar talvez artigos super bem escritos, com infográfico, imagens, GIFs animados, lindos. Vou encontrar vídeos no YouTube de professores talvez que tenham uma didática excelente, que tenha 3, 4 pessoas na equipe, câmera profissional, edição, cor, edição de som, edição de imagem e tal. E essa pessoa fez uma aula, eu vou lá e vejo que artigos são interessantes, que estão adequados à complexidade acadêmica do meu aluno nesse nível, que vídeos são interessantes, material didático, canal de comunicação como TV aberta, rádio, observação de fenômenos, em onde entra pedagogia de projetos, pedagogia de problemas, pedagogia de fenômenos. Só que aí eu posso curar esse conteúdo e dizer: alunos, vocês vão me entregar um áudio do WhatsApp, por exemplo, com uma apresentação sua sobre a Guerra Fria, como se você fosse os Estados Unidos. Vocês vão trabalhar em dupla, e um vai contar a Guerra Fria como se você fosse os Estados Unidos, o outro vai contar a Guerra Fria como se fosse a Rússia. E vocês vão fazer esse diálogo, esse debate, ou contar a história sobre esses 2 vieses, por exemplo. E vocês vão ter que ler esse artigo, esse vídeo, e vocês vão depois dizer quem você acha que estava do lado certo e por quê. Tá. Então, o aluno vai ter que pesquisar, ler, assistir, ele vai ter que ter raciocínio crítico se ele tiver que tomar decisões. Não tem aí necessariamente certo e errado. Não tem necessariamente certo e errado, porque a educação ela é muito mais raciocínio crítico e pensamento analítico do que acertar e errar. Entendo que o Enem ele não é um processo de avaliação, ele é um processo de seleção. A avaliação é quando você obtém informações para que você possa fazer um processo posterior de melhora e evolução. Então, a avaliação é quando a gente tenta medir, e a avaliação é extremamente importante, né? Educação, metodologia, o que se ensina, didática, como se ensina, e evidência, como eu sei que esse aluno aprendeu. Então a gente não tem que ter medo de avaliar. A gente não tem que ter medo de ser avaliado. Faz parte da educação isso. Então, se eu sou o curador, eu vou curar o conteúdo que o meu aluno vai absorver. E aí depois que esse aluno tem que fazer, por exemplo, essa apresentação pelo áudio do WhatsApp, eu vou falar assim: olha, aluno, ou um grupo de 3, 4 alunos, a gente vai se reunir segunda-feira das 10 às 10h15 em ligação telefônica para discutir sobre esse projeto. Eu quero que vocês tenham pelo menos visto esse conteúdo e a gente vai se reunir para trocar uma ideia sobre como é que vai ser, como é que vocês vão construir esse trabalho juntos. E aí o professor vai estar fazendo tutoria. Então ele vai ter curadoria, depois tutoria. Momento para discutir, debater, tirar dúvidas. E a terceira função do professor é acolhimento. Então olha que bacana.
Mesmo que a máquina fizesse 1 e 2, só quem consegue fazer as 3 pessoas com excelência, as 3 coisas com excelência é o professor. Então, o professor como tutor, o professor como curador, o professor como acolhedor é muito importante entender que o que vocês são, ninguém substitui. Só que a gente precisa ser, é como se fosse um celular. Todo ano ele muda o sistema operacional e a gente está precisando mudar o nosso. É fácil? Não é fácil. Esse mesmo acolhimento que os seus alunos precisam, você pode dizer assim, mas eu também estou precisando desse acolhimento. Alguém falou lá no começo, eu falei que ia no final, né? Eu ia falar com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E antes de chegar só no finalzinho, fico feliz que vocês estejam gostando, de verdade mesmo. Eu queria pedir agora o apoio de vocês. O apoio de vocês. Eu quero que vocês me ajudem a entrar num processo de interação. E conto muito que vocês vão fazer isso, todos e todas. Vocês vão entrar agora nesse site, eu vou colocar aqui no chat, chamado www.mente.com. Coloquei aqui no chat. E quando vocês entrarem no mente.com, vocês vão colocar o código 87 12 75 2. Ai, que feliz que vocês estão gostando. De verdade, muito obrigado. Então eu queria pedir que todo mundo agora entrasse no navegador do seu celular, ou quem tiver no computador, tanto faz. Vocês vão entrar nesse site menti.com. Eu coloquei aqui no chat e vão colocar esse código 87 12 75 2. E vocês vão apertar o botãozinho azul, que é o Submit. E aí vocês vão partir para essa pergunta. O que mais você teria vontade de aprender nesse período? E aí vocês vão colocar. Quais são os pontos que você gostaria de aprender mais nesse período de pandemia? Envolve mais essa questão de engajamento de alunos? Envolve mais essa questão de autocuidado do professor para a saúde física e mental? Envolve mais como engajar as famílias? Envolve mais, talvez... vocês podem colocar mais de um, tá? E vocês vão apertar o botãozinho azul. Vocês podem ir colocando o que é que vocês gostariam de aprender. São ferramentas tecnológicas? São como fazer conferências que vão engajar os alunos? São tipo sobre relacionamento interpessoal com colegas e desafios de relacionamento entre os colegas, entre outros atores da educação. Então agora, nesse momento, eu preciso que vocês... Eu quero que vocês vão lá no Mente. Todo mundo, vamos lá. Queria pelo menos umas 25 pessoas que respondessem. Vão lá no celular agora e www.menti.com. Coloquem o código 8712 752. Isso. Apertem Submit e escrevam em termos curtos o que é que vocês gostariam de aprender. Tá? Eu vou aguardar aqui. Tô muito curioso para saber o que é que vocês vão colocar aqui. O pessoal já vai começar aqui a fazer. Ótimo, já começaram a responder. Pode ser mais de um para quem quiser colocar, né? Lembra de apertar o botãozinho azul depois. Metodologias para o ensino remoto. Quem mais? Vamos ver o que vocês mais querem aprender. A pessoa que colocou também pode colocar mais de uma, tá? Então vocês escrevem. Depois vocês podem colocar mais de uma coisa. Enquanto vocês vão fazendo essa interação, e eu agradeço demais o carinho que vocês estão aqui pelo chat, isso para mim tem um valor muito grande, porque imagina, às vezes a gente está fazendo aula, e um dos maiores desafios dos professores hoje tem sido a questão das câmeras desligadas, para quem faz aula síncrona. E imagina, né, pelo YouTube, eu não tenho nem isso, eu não tenho nem possibilidade de ficar olhando para vocês, então não é fácil. Fazer uma formação, tentar me conectar emocionalmente com vocês, tentar passar uma emoção, não só passar conteúdo, mas passar reflexões, me conectar emocionalmente, se eu não consigo nem ver, nem ouvir nada, então não é simples tentar fazer essas coisas pelo YouTube, então eu me esforço muito e eu sou muito grato quando vocês têm uma resposta como é que vocês estão tendo aqui pelo chat, porque isso me ajuda bastante, então tipo, eu não sinto que foi uma palestra, ou como eu falei para vocês, né, a gente precisa evoluir para o ensino remoto, não só para aulas gravadas. Porque isso que eu fiz com vocês hoje não teria como gravar. Foi um momento que nós construímos juntos. E por isso que isso tem valor. Por isso que é uma coisa que... Se eu fizer uma outra agora com outra cidade, não vai ser a mesma coisa. Mesmo que os slides sejam os mesmos. Mas é uma construção que ela é participativa, ela é uma construção coletiva. E eu acho que a gente tem que pensar, e aí vai também para a gestão, políticas públicas e políticas educacionais com essa... nível de colaboração.
com esse nível de colaboração. A gente precisa entender que nesse momento agora, a gente não tem como resolver todos os nossos problemas sozinhos. E que as soluções precisam partir da gente mesmo. Enquanto que o grande não se consolida, individualmente a gente tem que tentar as coisas dentro das nossas condições. Exemplo. Se a gente ainda não tem uma equipe de psicólogos para atender professores e alunos, por exemplo, mas agora que as pessoas estão fazendo consulta psicológica online, será que você tem algum amigo? Você poderia se juntar com alguns professores para estar pedindo o apoio desse psicólogo para que ele possa atender professores e alunos da rede pública? Muitos amigos meus psicólogos fizeram consulta social, muitos, nesse período. Dedicaram, às vezes, 1 a 2 horas por dia para estar fazendo 2, 3 consultas gratuitas para pessoas da rede pública, por exemplo, de ensino, professores e alunos. Será que os professores poderiam ir atrás dessas parcerias para atender? A gente da educação precisa estar de braço a braço, tendo reunião todo dia com assistência social e conselho tutelar, braço a braço. A gente precisa partir da gente. Será que eu poderia, se tem um aluno meu que não tem internet, será que eu poderia pedir ajuda? Tem alguém que é empresário que poderia ceder, por exemplo, 10 chips, mas a internet é R$50 por mês. Será que se eu conseguisse me juntar com um grupo de pessoas e pegava um patrocínio para poder fazer uma parceria com a empresa de internet para colocar em casa? Vai que um dos alunos é influenciador digital e Santana do Mundaú, pode talvez dar divulgação para essa empresa de internet, em troca deles poderem colocar nesses 10, 20 alunos que eles não têm acesso à internet. Então a gente precisa entender que a gente vai precisar dos outros. A gente vai precisar dos outros. A gente vai precisar dos outros das redes particulares de ensino. A gente vai precisar das outras instituições, das outras secretarias. De pessoas que a gente nunca imaginou, tipo, tá trabalhando lado a lado. A gente precisa aprender a trabalhar junto. Inclusive com quem a gente não gosta. Porque agora a gente realmente tá precisando. Então, assim, e digo pra você, professora Nathalie, eu espero muito que dê certo. E vou falar, espero que a professora Rosemire e a professora Daniele gostando desse momento. Eu tô com uma ideia muito legal pra gente fazer um trabalho com vocês. E mostrando as possibilidades incríveis. Que imagina, Nathalie, tem gente que fala assim que se a única ferramenta que a gente tem é o martelo, a gente vai tratar todo o problema como um prego. Quando a pessoa fala sobre aulas lúdicas e que você gosta das aulas lúdicas, não é difícil de forma alguma. É porque a gente só tinha martelo. Só que agora o nosso problema não é mais um prego. Então o martelo não funciona. Então, tipo, tudo que eu falo pra vocês, não é só que fica mais difícil, é porque a gente ainda não sabe. E isso tem parte dessa notícia que é boa. Quer dizer que existem formas que a gente ainda não domina. E essa é uma notícia boa. Isso realmente é uma notícia boa. Que quer dizer que não é que não dá, é porque a gente ainda não sabe. Por isso que eu tento aprofundar mais nas formações, que sejam mais práticas, mais mão na massa. Porque eu sei que tem professores aqui que às vezes estão fazendo trabalhos incríveis, só que ainda não se conhecem. Então olha que legal esses feedbacks. Obrigado, porque depois tecnologias, não participação dos alunos em aula. Muito obrigado pela interação de vocês, porque isso me ajuda muito a tentar entender o que é que as pessoas estão precisando, tá? Então, assim, considerações finais que eu queria trazer para vocês. Eu tô com uma ideia e a possibilidade de trazer uma formação para Santana do Mundaú. E o objetivo é que a gente tenha formações de ferramentas que otimizem ferramentas de tecnologia, engajem melhor os alunos. Formação para as famílias, eu fiz um trabalho com as famílias que foi muito bacana. Tipo, para que os pais possam engajar e ajudar os filhos dentro de casa. Então, formações também na promoção de saúde física e mental de professores. Técnicas para trabalho remoto e gestão de tempo da prática docente. Então, são formações que eu tenho feito no Tiro na Lua, num trabalho meu. E também tem a formação maior com o professor Júlio Furtado, que é uma coisa que a gente tem feito, tem sido muito... A gente vai começar agora, inclusive, a fazer com Arapiraca também esse trabalho. Mas o que eu queria falar para vocês, assim, nesses próximos 3 minutinhos que tenho. Eu queria só agradecer a disponibilidade de vocês, principalmente a interação e o carinho que vocês estão dando por aqui. Muito legal, muito feliz. Eu realmente estou torcendo muito. Eu estou com essa proposta para a gente fazer pelo menos um trabalho em 6 formações com vocês. E eu acho que essas 6 formações vão ser determinantes
para preparar a gente o que vem por aí. Para quem pega essas 6 formações e coloque como base o alicerce para o que a gente vai construir em 2021, tá? Então, eu devo falar com a Rosemary ainda hoje e com a Daniela. E se vocês acharam bacana, conversem com ela, fiquem perreando no WhatsApp, eu quero aquela formação, para que a gente possa realmente poder começar isso com vocês. Esses são os meus contatos. Se vocês, eu falo, né, educador precisa de feedback, né? E hoje a rede social que eu uso mais é o Instagram. Esse é meu perfil. Se pra vocês foi legal alguma coisa, se vocês quiserem postar alguma coisa, tirar uma foto da tela, lembra de me marcar, por gentileza, porque isso faz toda a diferença pra mim. Tentar entender, tipo, se você colocar assim, pô, hoje eu gostei muito disso, eu gostei muito daquilo, ou aprendi isso, ou foi muito bom. Então, essas coisas que podem parecer simples pra vocês, que são uma postagem, pra mim significa que é como se eu conseguisse avaliar se tá funcionando ou não. Pra mim, isso tem toda a importância do mundo, esse feedback de vocês, tá? Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, quiser perguntar alguma coisa, tô lá pelo Instagram, esse é meu e-mail, até meu WhatsApp eu deixei aí pra vocês, pra que a gente converse. Mas eu sei que esse não vai ser o último momento, vai ser só o primeiro. E tô muito, muito agradecido por cada palavra, por cada palminha aqui. Vocês são muito, muito acolhedores. E eu queria deixar vocês com uma mensagem, que é a mensagem que eu tenho deixado sempre nesse primeiro momento que eu tenho com vocês, que é o que esse momento tem pedido da gente. E qual é a palavra que eu acho que tem que imperar nesse momento, tá? E Guimarães Rosa fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é isso que eu desejo pra vocês. Coragem para que a gente possa passar por isso. Coragem para que a gente possa dar o nosso melhor mesmo sem as condições. Coragem pra gente se vulnerabilizar diante dos nossos desafios. Coragem para que a gente possa se perdoar também pelas coisas que a gente não tá conseguindo fazer, porque eu sei que a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas é essa coragem que a gente precisa, coragem para fazer diferente, para tentar, para errar, para ajustar, porque os alunos de Santana do Mundaú merecem, e como eu falei, eu sou profundamente honrado por conversar com professores da rede pública. Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu espero que nós nos vejamos mais vezes, e que ano que vem, além dessa formação online que eu quero fazer com vocês ainda esse ano, que a gente possa fazer presencial também ano que vem, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês fiquem bem, que vocês tenham muita saúde para você e para sua família. E espero vê-los logo logo, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. E bom dia feliz, como eu gosto de dizer, né? Obrigado, pessoal da coordenação, professora Rosemary, professora Daniela. Agradeço demais a confiança no trabalho, tá, pessoal? Até mais tarde a gente vai conversar com vocês mais uma vez. Obrigado, Janaína. Obrigado, Ana. Obrigado, professor José. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, professora Jaqueline. Obrigado, Tatiane. Feliz Dia dos Professores, professor José da Verão. Espero que vocês se sintam reconhecidos. Eu sou muito fã de vocês. Muito, 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 muito de verdade. Muito de verdade. Feliz Dia dos Professores. Parabéns a CEMED por esse momento. Realmente. Genilza. Até mais, professora Verônica. Um dia feliz a todos e todas, pessoal. Muito obrigado.